Nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje, dia 2 de junho de 2025, 1h da tarde aqui no Rio de Janeiro, 7 da noite lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E vocês lembram que ontem havia uma denúncia da mídia que haviam dado tiros perto de um dos centros de distribuição aqui na faixa de Gaza, né? E bom, Israel fez a investigação. Ontem eles não disseram nada, nós estamos investigando, não teve ninguém ferido, não teve ninguém morto, mas nós estamos investigando o que aconteceu. E descobriram que foram os próprios palestinos que lançaram, que deram tiros. Tem imagem de drones mostrando isso. Provavelmente terroristas querendo evitar que os palestinos chegassem próximos ao centro de distribuição. Mas, evidentemente, por mais que isso tenha embasamento, imagens e tudo mais, o Guterres lá da ONU está falando que estão atirando em pessoas que vão buscar ajuda e coisa e tal, né? É a idiotice desse pessoal da esquerda por aí, né? Bom, as operações de Israel aqui em Gaza devem aumentar de tamanho, uma vez que o acordo de paz já ficou para trás, não vai ter mesmo, deve aumentar de tamanho aqui, segundo o planejamento do exército israelense, né? Além disso, temos notícias muito tristes lá dos Estados Unidos, um grande ataque antissemita em Boulder, no Colorado. O cara tentou usar um lança-chamas contra pessoas de uma comunidade judaica lá em Boulder, teve pessoas feridas, infelizmente, o cara foi preso, mais um absurdo lá, mostrando o antissemitismo lá nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil também, o Lula não cansa de espalhar antissemitismo nas redes, nos discursos dele, e levou um pito da Associação Israelense Brasileira, justamente por estar fazendo esses pontos de vista antissemitas aqui no Brasil, né? Demorou para esse pessoal se pronunciar contra o Lula, né? Impressionante isso. O Lula está dizendo que está sendo mal interpretado, que não, que ele sabe aquele papo do antisionista, não é antissemita, não sei o que lá, que os antissemitas usam para dizer que não são antissemitas? Pois é. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Taxando a Vida Doidado, Bolsolavo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, né? Ontem a gente falou sobre isso, a mídia lá da Palestina, lá da faixa de Gaza, estava dizendo que soldados israelenses abriram fogo contra os gazanos que estavam indo buscar ajuda ali no centro de distribuição, e não sei o que lá, aqui, ó. Aí vem o Antônio Guterres antes de saber nada. Ontem mesmo a gente falou que o exército israelense estava investigando o caso, não deram nenhuma posição, só disseram que ninguém morreu, não teve ninguém atingido, ninguém ferido, nenhum morto. Mas estamos investigando o que houve realmente, o que é a maneira correta de tratar o assunto. Tem que entender o que está acontecendo, né? Antes de falar que não foi a gente, não. Peraí, vamos ver, vamos entender o que aconteceu. De qualquer forma, o Guterres não tem esse problema. O cara está aqui 100% do tempo para fazer propaganda antissemita, né? Como toda a esquerda mundial. Aqui, eu estou apavorado com relatórios de palestinos mortos e feridos enquanto buscavam ajuda em Gaza ontem. Não teve nenhum morto, nenhum ferido, seu idiota. É inaceitável ver palestinos estão arriscando sua vida por comida e não sei o que lá. Eu peço uma investigação imediata e independente nesses eventos e chamar os perpetradores a serem responsabilizados e coisa e tal. O principal perpetrador é você mesmo e a esquerda mundial. Agora, aqui o relatório do IDF. O exército israelense nega ter aberto fogo em palestinos. Não falaram nada na hora. Não, vamos investigar para ver primeiro o que é, né? Porque de repente algum soldado fez alguma besteira, pode acontecer, né? O exército nega ter aberto fogo em palestinos próximo do centro de distribuição de ajuda, próximo lá de Rafah, na manhã de ontem, né? Depois que autoridades dos Hamas disseram que 31 foram mortos e dezenas feridos por fogo israelense na área. Mentira isso. Numa declaração, os militares israelenses dizem que são relatórios falsos, inclusive alegações falsas contra o IDF. Ainda assim, os militares israelenses dizem que as tropas fizeram sim fogos de advertência a cerca de 1 quilômetro longe de onde é o site de distribuição de ajuda, horas antes da instalação ser aberta para que os palestinos pudessem pegar a ajuda, né? Durante a noite, cerca de 1 quilômetro da área de distribuição, e não durante o momento de abertura do posto de distribuição, as tropas israelenses trabalhavam para prevenir que um número de suspeitos chegassem perto do centro de distribuição. E durante essa atividade, tiros para o alto, tiros de advertência, foram lançados contra suspeitos que estavam chegando próximo das forças, né?
Após fazer essa investigação preliminar, não houve tiros contra civis no próximo ao centro de distribuição por ali. Isso é, de fato, falso. Agora, mais do que isso, o exército israelense liberou essa imagem de drone que mostra pessoas armadas próximas de palestinos aqui, ó. O exército israelense publicou um vídeo de drone que mostra como soldados palestinos, né, pessoas armadas palestinas e outras pessoas mascaradas estavam abrindo fogo e lançando pedras contra gazanos que estavam indo em direção ao centro de comida ali, né? Ou seja, os palestinos em si estavam fazendo esse tipo de ataque, não as tropas israelenses. Dá para ver abertamente aqui que são pessoas do Hamas aqui, ou palestinos em si, lançando pedras e coisa e tal. E por que eles fazem isso? Porque eles não querem que os gazanos vão pegar ajuda no centro de distribuição de Israel. O Hamas ganha dinheiro distribuindo ajuda para essas pessoas e eles não querem que isso aconteça. E daí esse incidente, né? Esse vídeo não tem relação com o incidente que aconteceu próximo do centro de distribuição em Rafah na manhã, né? Na manhã de ontem, né? Mas isso aqui mostra algo que tem acontecido. Então, se tem realmente 31 palestinos feridos ou mortos, o provável é que seja desse caso aqui. Do caso de Israel lá, os soldados só deram tiro de advertência e muito antes de começar a distribuição de alimento, né? Ou seja, mais uma vez é um caso da mídia palestina fazendo fake news ali na região, né? Houve a informação também que hoje, no dia de hoje, dia 2 de junho, a ajuda foi entregue sem nenhum incidente. Então não teve problema nenhum hoje, a coisa está funcionando no final das contas. Teve alguns incidentes nos primeiros dias, é dificuldade mesmo, mas as coisas estão andando bem. Agora, o que está havendo é o próprio Hamas tentando impedir que os gazanos tenham acesso à comida, né? Bom, Israel está se preparando para um grande escalonamento em Gaza, vai aumentar muito a atividade em Gaza. Tá? O chefe lá do exército israelense, depois de uma avaliação de alto nível hoje e percebendo que não vai ter acordo de paz mesmo, decidiu aumentar significativamente a expansão das forças terrestres contra o Hamas, né? Ou seja, vai aumentar muito a presença israelense lá. Hamas está perdendo o controle, nós eliminamos o assassino, o Mohamed Sinwar, e para todos os outros assassinos do 7 de outubro, nós mandamos uma mensagem clara: o seu dia vai chegar. Então isso daí deve aumentar as operações ali em várias regiões ali da faixa de Gaza, o que é uma excelente notícia, né? Outra informação negada pelo exército israelense, a mídia palestina disse que tropas israelenses estão avançando em direção ao hospital europeu no sul de Gaza e que estariam demolindo as paredes do centro médico lá do hospital, né? E o exército israelense diz que não está fazendo isso, mas está sim avançando ali em Khan Yunis, mas não está na região do hospital europeu por hora ainda, né? Aqui, ó. A mídia palestina diz que as tropas israelenses avançaram em direção ao hospital europeu no sul de Khan Yunis. No último dia estão demolindo o centro médico, a parede do centro médico. Um ataque no mês anterior foi usado para destruir túneis onde estava o Mohamed Sinwar ali, né? A hora desse hospital vai chegar, pode ter certeza. Olha o nome do novo comandante lá da faixa de Gaza, né? O novo comandante da brigada de Gaza é Izz al-Din al-Haddad. É o amigo do Haddad, faz todo sentido, né? Ele deve substituir o Mohamed Sinwar como líder do Hamas em breve, né? E logo em seguida vai fazer o que acontece com todos os líderes do Hamas, vai morrer também, né? Bom, continuam ataques israelenses aqui contra postos de comando e centros de controle do Hamas ali em vários lugares lá de Gaza, continuam as imagens surgindo aqui. O Instituto para o Estudo da Guerra não publica informações há alguns dias, então não tem novidades por aqui. O pessoal está fazendo uma piadinha aqui com o cara lá da autoridade palestina ali, né? Como é que é? Yasser Arafat, né? Dando um beijo no cara do Irã aqui, que é feliz dia do orgulho gay, né? Uma notícia muito triste nos Estados Unidos, lá em Colorado, na cidade de Boulder, Mohammed Soliman, um sujeito de 45 anos, foi preso suspeito de ter atacado pessoas numa comunidade judaica, uma festa de uma comunidade judaica. Ele teria usado um lança-chamas improvisado para falar. Polícia fala em terrorismo. É lógico que foi terrorismo. É lógico que foi terrorismo. Foi antissemitismo isso aqui. Atacando pessoas pacíficas. Isso seria o quê? Acidente? O cara estava sem querer com um lança-chamas. Não foi terrorismo, não, foi acidente. Olha só, eu até entendo quando acontece aqueles ataques de carro, que o cara entra com um carro atropelando um monte de gente. Pode ser que o cara tenha tido um ataque ali, né? Tava com um carro,
e o carro atropelou. Pode até ser que seja um acidente de fato, não seja um ataque terrorista. A maior parte das vezes é ataque terrorista mesmo, mas você pode até conceber que não seja. Agora, ninguém anda com lança-chamas sem querer e atinge as pessoas. É óbvio que é um ataque terrorista isso daqui, né? O cara foi preso, tem uma lista aqui dos últimos ataques para você ver como é que está aumentando o antissemitismo nos Estados Unidos, graças a essa radicalização da esquerda que está acontecendo. Lembrando que há poucos dias atrás teve um casal israelense que foi morto por nada, né, de bobeira, né, também por coisa assim, por esses esquerdistas aí descontrolados completamente, né. Tá aqui o cara que foi preso, Mohamed Sabli Soliman, residente de El Paso, foi preso como suspeito por trás do ataque do Colorado. Ele é um egípcio, é do Egito, e estava nos Estados Unidos, e lógico, né, evidentemente que está envolvido nessa história toda aí. É um ataque terrorista, sem dúvida alguma. Aqui, ó. O FBI identificou Mohamed Sabri Soliman como terrorista que atacou com bombas e molotov a comunidade judia em Colorado. Um absurdo esse tipo de coisa, mais uma vez, né? Esses que são os dispositivos incendiários que ele está usando. Qual que tá o molotov? É o que ele usou. Não tem como não ser ataque terrorista, né? E por falar em antissemitismo, o que está crescendo lá nos Estados Unidos está crescendo aqui no Brasil também por causa do idiota do Lula. O idiota do Lula continua promovendo antissemitismo entre seus apoiadores, né? A CONIB, a Confederação Israelita do Brasil, que, diga-se de passagem, apoiou o Lula em 2022, é outro do grupo aí que... o que pode ser pior que Bolsonaro? Botaram um idiota de um antissemita na presidência da República, né? A entidade afirmou que o petista promove antissemitismo entre seus apoiadores e se dedica a deturpar a realidade para atacar e vilificar o Estado judeu, né? E, segundo eles estão dizendo aqui, que o Lula teria dito numa entrevista que o que está acontecendo em Gaza é a vingança de um governo pela possibilidade da criação de um Estado palestino, que é uma idiotice. Israel já ofereceu várias vezes a criação de um Estado palestino, os palestinos que nunca quiseram. E aí agora não vai ter também não, mas já teve várias vezes, Israel já ofereceu essa possibilidade, né? Ou seja, um absurdo essa fala do Lula. É lógico, os esquerdistas aqui do Brasil dizem que não, que ele está distorcendo e manipulando as falas do Lula e não sei o que lá. Não, ela fala aqui aquela idiotice sobre antisionismo e antissemitismo, porque não, que ele não é contra judeus, é contra o Estado de Israel, que é a desculpa preferida de 10 entre 10 antissemitas, é dizer que são contra o Estado de Israel, mas não contra os judeus. Está na cara que ele é contra os judeus mesmo, ele compartilha a raiz do nazismo alemão, que é filho do comunismo também, né? Tudo a mesma coisa, tudo surgiu na mesma lavagem ali. Um absurdo esse troço. O Lula está claramente antissemita. E como se não bastasse, ainda tem o problema de que está apoiando o Irã. Aqui, ó. Brasil contraria Estados Unidos e apoia enriquecimento de urânio no Irã. Eu vou te falar um negócio, cara. Olha o buraco em que esse idiota nos meteu. Olha só o pessoal que fez o L aí em 2022, em que lixo de buraco que vocês meteram o Brasil contra todas as forças livres do mundo. Ai, não, mas porque temos que brigar com os Estados Unidos, porque senão eles vão bater no Alexandre de Moraes, e aí então vamos apoiar o Irã com bombas nucleares. Olha a situação que a gente está, hein? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.